Ponto Poder Contexto, com Wagner Mendes. Estamos começando mais um Ponto Poder Contexto na sua Verdinha FM 92.5. Você também nos acompanha nas plataformas de áudio. Eu sou Wagner Mendes, editor e colunista do Ponto Poder, e hoje nós vamos falar das filiações ao Partido dos Trabalhadores e as divergências que isso tem causado internamente. A gente vai falar também sobre a oposição tentando se articular para as eleições de 2026 aqui no Ceará e a notícia da semana, que o ex-presidente Jair Bolsonaro virou réu no Supremo Tribunal Federal. E para a gente começar o nosso programa, vamos chamar a repórter do Ponto Poder, Luana Barros. Seja bem-vinda, Luana. Olá, Wagner. Olá para todo mundo que está nos ouvindo, nos acompanhando aí. E a gente vai começar falando sobre o PT. A gente teve acesso aí a dados, né, sobre o número de filiações e do Partido dos Trabalhadores, que vive um novo momento. Não só no país, mas aqui também no Ceará, depois aí de governar o estado. O partido também governa agora Fortaleza, com a eleição do Evandro Leitão e também com a eleição aí do presidente da República, o Luiz Inácio Lula da Silva. Agora essa parceria, né, dessas três instâncias, vamos dizer assim, e isso tem sido propagado muito aí nos últimos meses, do ponto de vista da política pública, dos incentivos aí fiscais, né, para realizar entregas aí que foram prometidas na campanha eleitoral. Agora, Luana, a gente tem números que são expressivos, né, do ponto de vista das filiações. Houve aí um movimento de filiações no PT nas últimas semanas, até o fim de fevereiro, e esse número do Ceará acabou surpreendendo, né? É verdade, Wagner. Eu acho que antes até de falar dos números, é importante para o ouvinte entender que isso acontece em meio à chegada, à aproximação da eleição, né? Que vai acontecer dentro do PT, o processo de eleição direta, que vai acontecer em julho, e que vai definir os novos comandos, tanto do PT Nacional, né, que hoje é presidido pela Gleice Hoffmann, como também do PT Ceará e do PT em todos os municípios, os diretórios municipais. Então, essa campanha nacional de filiação é algo que não aconteceu só aqui no Ceará, aconteceu em todo o país, estava acontecendo desde dezembro e foi até o fim de fevereiro, exatamente porque as regras, né, que foram estabelecidas pelo PT dizia que os filiados até o final de fevereiro poderiam votar aí em julho para escolher os novos presidentes dos diretórios, né? E, enfim, uma campanha nacional, logo todos os estados estavam envolvidos nisso, todas as lideranças nacionais, e o Ceará acabou sendo o segundo estado com maior número de filiações ao PT nesse intervalo de tempo aí, né, que a gente está falando. O PT Ceará, ele ganhou 39.373 novos filiados, né? Um crescimento de 26,38% em relação ao número anterior. E ficou em segundo lugar, atrás só do Rio de Janeiro, que filiou mais de 82 mil pessoas, e em terceiro lugar ficou a Bahia, com 26.429 novos filiados, aí uma diferençazinha até para o Ceará, né? Então a gente teve esse movimento grande de filiação aqui no Ceará, enfim, com destaque para algumas cidades, principalmente Fortaleza. Você citou esse novo momento, né? A única capital brasileira que hoje é governada pelo PT. Então, a Fortaleza puxa, vamos dizer assim, esse número de novas filiações, mas o movimento aconteceu em diversos municípios do Ceará. Agora, Luana, o que é que os dirigentes, os presidentes, né, municipal aqui de Fortaleza e estadual do Ceará, o que é que eles dizem sobre esse crescimento? É claro que havia uma expectativa desse movimento, né, por conta aí desse fortalecimento da liderança do ministro Camilo Santana, e naturalmente isso acaba atraindo, por exemplo, prefeitos e lideranças do interior. Mas o que é que esses dirigentes falaram sobre esses números, né? É verdade. O Guilherme Sampaio, deputado estadual, hoje líder do governo é humano lá na Assembleia, ele é presidente do PT Fortaleza e ele destacou justamente esse ponto do fato do PT governar tanto o estado como governar Fortaleza. Ele pontuou que esse é um grande motivo para esse crescimento tão grande. Importante até dar um número aqui, em Fortaleza foram 15.440 novas filiações, né? Então, assim, um número muito expressivo em relação ao total de novas filiações no Ceará.
Enfim, e aí ele destaca que, de fato, algumas pessoas que já votavam no Lula, já estavam ali por perto do PT, começaram com esse movimento todo a acreditar que, de fato, era necessário integrar o partido, né? Construir o partido, porque, enfim, o PT é aquele partido com uma dinâmica muito própria. E que é importante estar no partido para as decisões. A gente está vendo agora mesmo o processo, vai existir, né, um processo de eleição direta dos filiados para o comando dessas agremiações. O Antônio Filho, que é o Conin, né, presidente do PT Ceará, falou muito sobre essa questão da liderança dos prefeitos, né, e dos vereadores. PT que elegeu 47 prefeitos ano passado, então ele coloca também que ainda existe esse novo elemento, né, de prefeitos e vereadores puxarem os seus liderados, puxarem os seus apoiadores para uma filiação ao partido onde eles estão, né? E isso é um ponto importante, porque eu separei aqui as 5 cidades com maior número de filiações no Ceará, né? Que são Fortaleza, Maracanaú, Itapipoca, Tamboril e Icó. Foram as 5 cidades onde houveram mais filiações ao PT nesse período que a gente está falando. E em todas elas, além do PT ter feito uma bancada de pelo menos 2 vereadores, em todas alguém do PT integrava a chapa que foi eleita para a prefeitura, né? Aqui em Fortaleza a gente teve o Evandro Leitão, eleito prefeito. Em Maracanaú, o vice-prefeito eleito, o Gerson Secchini, também é do PT. Em Itapipoca, o prefeito eleito, Felipe Pinheiro, é do PT. Em Tamboril, é o vice-prefeito, Haney Martins. E em Icó, foi a prefeita eleita, professora Aurineide. Todos esses do PT. Então, existe também essa força, né? Enfim, esse puxador aí de novas filiações, que é a chegada de prefeitos e vereadores ao partido, que chegam porque o partido está fortalecido por estar governando, por ter um ministro, por ter o presidente Lula, né? Então é um movimento que meio que se retroalimenta. O Conin, inclusive, disse que achou que em alguns municípios houve pouca filiação, que ele gostaria que tivesse tido mais, que apesar de ter, por exemplo, conseguido eleger o prefeito do PT naquela cidade, o partido em si ainda precisa se fortalecer enquanto a unidade partidária. Então, na verdade, ele falou assim, na verdade precisava de mais filiação em alguns locais e tudo mais. Agora, Luana, você falou em fortalecimento, né, desse novo momento do Partido dos Trabalhadores, mas se a gente lembrar, há quase 10 anos, né, lá em 2016 houve o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, isso acabou prejudicando a imagem do partido. Foi nessa eleição municipal que houve uma redução drástica do número de prefeituras, né, do partido em âmbito nacional, e foi um longo processo de recuperação da legenda até chegar novamente à presidência da República, até fortalecer, voltar a governar uma capital, como foi o caso de Fortaleza, e voltar a crescer o número de prefeituras. Foi um longo processo, né, Luana, até essa reconstrução, vamos dizer assim, dessa legenda. Enquanto você falava, eu até lembrei da ex-prefeita Luiziane Lins, né, que ela foi candidata a prefeita de Fortaleza novamente em 2016, e quando ela fala sobre essa campanha, né, ela fala exatamente isso. Naquela época ninguém queria se vincular à imagem do PT. É importante lembrar que o Senado confirma o impeachment da ex-presidente Dilma em agosto, logo no começo da campanha. Ela já estava afastada, porque a Câmara já tinha feito esse afastamento, mas o processo final do impeachment acontece ali nas vésperas, no início da campanha eleitoral. Então ninguém queria se vincular, e a Luiziane falou muito isso, né, que naquela época ninguém queria se vincular, e agora, enfim, as pessoas querem estar dentro do partido e tudo mais. Então, de fato, foi um processo muito difícil aquele período pro PT, né? Ele vem de 3 governos seguidos na presidência da República, e você tem todo um desgaste na eleição de 2014, já começa ali muitas manifestações no início do 4º mandato da Dilma Rousseff, e aí, de fato, no Ceará, por exemplo, naquele ano, ele só faz 15 prefeitos, né? E aí a gente tem aí um aumento gradual, que aqui está muito vinculado, por exemplo, à figura do ex-governador Camilo Santana, que quando chega ao governo não é tão vinculado ao PT, é mais vinculado aos Ferreira Gomes, mas que também vai se apropriando um pouco desse partido aí ao longo dos últimos anos. Enfim, é puxado por algumas figuras, e o Camilo talvez se destaque nesse momento, né? E aí tem uma recuperação gradual. Em 2020 foram 18 prefeitos eleitos,
E aí, em 2024, de fato, faz 47 prefeitos eleitos, né? O PT já chega na campanha muito forte, porque o prefeito pode mudar de legenda, então muitos já tinham ido para o PT entre 2020 e 2024, principalmente no ano final, 2023, no próprio ano da campanha, mas de fato, na campanha ele já chega muito forte, já consegue eleger e vira a segunda legenda com maior número de prefeitos eleitos aqui no estado, né? Então, assim, e a legenda com maior população comandada, né? Então, o PT consegue grandes cidades aqui no estado. Então, de fato, é um processo de recuperação de um momento que talvez parecesse meio intransponível ali em 2016 e que o PT agora consegue se fortalecer baseado, vamos dizer assim, com a base em fortes lideranças aqui no estado. Em meio a esse crescimento, essa recuperação de imagem, Luana, cresce também dentro do partido um certo incômodo de algumas alas petistas por conta da chegada dessas pessoas, né? Por exemplo, o campo de esquerda, ali liderado pela deputada federal Luiziane Lins, quando você vai conversar com esse campo, com membros desse campo, eles dizem, olha, essas pessoas que estão chegando, elas são realmente petistas, né? Elas vão militar, vão defender os governos, ou vão estar ali só para participar do processo eleitoral e interferir nas nossas decisões internas. Então, de fato, isso tem gerado um incômodo e um debate que deve ser feito aí nas próximas semanas, inclusive por conta do PED, né, que vai ser ali definido aí no meio do ano, né, Luana? Pois é, algumas lideranças do campo de esquerda, inclusive, falam que outros partidos, legendas aliadas do governo Elmano, né, que estão ali na base de sustentação do governo Elmano, estariam filiando pessoas ao partido para poder estar presente nesses momentos, não só do PED, né, do processo de eleição direta aí para os diretórios, como também para a definição de candidatura, né? Tudo passa por esse processo democrático dentro do PT. Talvez a legenda que mais tenha isso, vamos dizer assim, firmado entre os partidos aqui no país todo, né? E, por exemplo, a gente tem a vereadora Adriana Almeida, que está vinculada a esse campo de esquerda, que ela fala exatamente disso, sobre agentes estranhos e externos ao PT que estariam dentro dessas novas filiações, né? E que eles falam que ela fala que não vê isso nas fileiras da militância, né? Não vê esse movimento orgânico nas fileiras da militância. Existe muito esse questionamento sobre se é orgânico ou não essas novas filiações, como é que isso vem, e vem num momento também que o Camilo, o Santana e o Elmano de Freitas tentam se fortalecer, tentam criar um grupo ali, porque sempre a gente teve um grupo muito vinculado ao deputado federal José Guimarães, esse grupo muito vinculado à ex-prefeita Luiziane Lins, deputada federal também. E aí agora o Camilo e o Elmano tentam também buscar se fortalecer dentro do partido, só que é isso, alguns outros filiados, alguns outros petistas veem isso de forma estranha, né? A vereadora Mari Lacerda, também do PT, também do campo da esquerda, fala que, eu vou até ler aqui um pedacinho, em que ela fala que esse número de filiados não representa de fato o dia a dia do partido, esse novo número de filiados, né? Então que elas não veem esse movimento que vem da rua. O PT sempre foi um partido muito de rua, muito de protestos, muito de estar nessa luta diária, né? Então, assim, ela não vê esse movimento orgânico, elas não veem, elas criticam, inclusive, não conseguem enxergar, por exemplo, que esses 15 mil novos filiados em Fortaleza, de fato, fazem parte do dia a dia do partido, fazem parte das lutas, fazem parte da militância, e está se criando aí, talvez, um movimento muito tenso nesses meses que antecedem esse processo eleitoral para os diretórios, tanto do Ceará como de Fortaleza, né? O campo da esquerda que também se movimenta para lançar uma candidatura, o próprio nome da Luiziane Lins tem sido muito ventilado para quem sabe comandar, ou pelo menos concorrer ao comando do PT Ceará. Então, assim, enquanto algumas alas, inclusive os atuais presidentes, né, o Conin e o Guilherme Sampaio, falam de um consenso, de uma tentativa de consenso, inclusive eles mesmos falam que não existe isso de filiação inadequada, pode acontecer uma ou outra, mas enfim, defendem essas novas filiações e defendem um nome de consenso, uma unidade no partido. O campo de esquerda também tem se mobilizado e falado, a gente também quer consenso, mas a gente está querendo, enfim, né, talvez ter mais voz, mais espaço aqui nessa legenda. Pois é, eu recebi no meu WhatsApp, eu não vou dizer quem foi que me mandou, mas foi uma pessoa ali do PT,
né, internamente, super incomodada com um registro feito pelo secretário do Evandro, secretário de Relações Comunitárias, André Barbosa. Ele repostou, na verdade, uma foto, uma imagem de uma liderança, enfim, de um aliado entregando ali um pacote simbólico, né, de filiações que ele teria conseguido para o PT. E aí essa pessoa teria colocado na foto entregando, né, essas filiações e falando dos líderes dele, que seriam o vereador Bruno Mesquita, que é o líder do governo Evandro na Câmara, mas que é do PSD, sim, e o vereador, e o deputado estadual Salmito Filho, que é do PSB, ou seja, são duas lideranças que não são do PT e que poderiam estar aí. Inclusive o espaço está aberto para quem quiser falar, negar ou confirmar qualquer coisa, mas houve esse incômodo com esse post ali do secretário de Relações Comunitárias, e é justamente esse o incômodo desse grupo do campo de esquerda dentro do PT, que dessas não é novo, possíveis, né? Participações de pessoas que não são do partido. Né? Exatamente. É uma crítica que já se fazia. O campo de esquerda é mais recente, né? Foi criado já depois da eleição do ano passado, a eleição de 2024, a eleição para a prefeitura, em que o Evandro Leitão foi o vitorioso, né? Mas já antes, muitas dessas pessoas que hoje integram o campo da esquerda já criticaram o modelo de escolha, como foi feita a escolha do Evandro Leitão dentro do PT. Já falava-se de interferências externas, já falava-se, enfim, desses fatores externos, muitas vezes que não são exatamente nomeados, mas que quando a gente vai ali para os corredores, para os bastidores, é exatamente essa interferência de outras legendas que também estão nesse arco de alianças aí do governo Elmano e agora do governo Evandro Leitão também na prefeitura. Então não é uma crítica nova, mas que aí agora se reverte de um outro lugar, porque a gente está falando de filiações, pessoas que vão passar a integrar esse quadro, vão passar a ter esse poder agora de decidir quem vai comandar o partido, né? Então cria-se aí, um novo momento, mas é importante lembrar que a gente vai ter novas definições de candidatura daqui a 2 anos, daqui a 4 anos, então isso tudo deve ter repercussões por muito mais tempo do que só o processo de eleição direta, né? Agora em julho. Inclusive o PED é onde ocorrem ali os grandes embates, né, Luana, os debates ali entre essas candidaturas. As correntes já estão se reunindo, criando eventos ali para as definições, é uma tentativa ali de diálogo, mas a gente sabe que isso acaba também expondo cada vez mais esse distanciamento entre a ex-prefeita Luiziane e o ministro Camilo Santana. Nos bastidores eles realmente não têm uma relação amistosa, né? Todo mundo sabe disso. Então o próprio campo de esquerda acaba sendo também uma autocrítica interna no PT, esse grupo mais, vamos dizer assim, esquerda tradicional, né? Tentando puxar o partido para a esquerda, na medida em que eles fazem uma crítica que esses novos petistas que estão chegando, eles de fato não são petistas originais, né? Que não é essa coisa mais orgânica. Mas a gente vai ver, né, Luana, nessas próximas semanas, esse embate cada vez mais acirrado, inclusive nas definições ali para o PED, né, dessas candidaturas ali para o PED. Eu acho que uma coisa interessante de ser vista nesses processos de articulação e tudo mais é porque, por exemplo, houveram embates quando houve a definição do Evandro Leitão como candidato do PT, né? Mas, ao mesmo tempo, as lideranças tentam minimamente colocar panos quentes, porque você vai, na sequência dessa definição, você tem uma eleição em que o PT precisava marchar unido, junto com os outros partidos, para eleger quem quer que ganhasse aquela disputa interna. Agora a gente vai ver um processo de embate em que não tem uma eleição na sequência. Então, o PT não precisa estar necessariamente, se eu não me engano aqui, o processo de eleição direta é dia 6 de julho. Então, dia 7, dia 8, o PT não precisa ainda estar unido, porque não tem uma eleição tão rápida assim, tem 1 ano e meio ainda para a eleição de 2026. Então, talvez a gente veja de forma mais explícita que embates são esses internos do PT. É claro que, por exemplo, uma situação como a da ex-prefeita Luiziane e do ministro Camilo é de conhecimento, enfim, de todo mundo que acompanha e tudo mais, mas talvez algumas pequenas rusgas que mesmo entre aliados mais próximos estejam começando a serem criadas, né, vão ficar mais explícitas exatamente porque não tem esse processo eleitoral na sequência. Então, talvez aquilo que se colocou panos quentes em 2024, agora em 2025 a gente vai ver de forma mais nítida, porque querendo ou não, quem vai estar no comando
das siglas, vai estar nas próximas duas eleições que são importantes para o PT, que devem ter muitos confrontos e embates internos. A gente já sabe aí que a chapa governista, caso o governador Elmano de Freitas tente a reeleição, já tem um monte de disputa ali, e novamente em 2028, quando a gente vir novamente disputas municipais, vai ter mais embates. Então, e são essas pessoas que vão ser eleitas esse ano que vão estar no comando dos diretórios nessas duas eleições, né? Então vamos ver, eu acho que vai ser animado, eu acho que pode deixar muito nítida algumas coisas para todo mundo que acompanha a política cearense. Certamente. Luana Barros, muito obrigado pela participação hoje. Até a próxima semana, né? Até a próxima? Opa, já gostei que já ficou convite para a próxima semana. Os ouvintes estão todos de testemunha que eu volto semana que vem. Então é isso, vamos fazer aqui uma pausa rápida e breve. Na volta a gente vai falar sobre os movimentos da oposição no Ceará. Será que o PL vai conseguir ali se reunir com os demais partidos da oposição e fazer uma unidade para 2026? A gente vai saber já já. Olá, eu sou Jéssica Welma e venho te fazer um convite para acompanhar a live do Ponto Poder todas as quintas-feiras no YouTube do Diário do Nordeste. Você que gosta de discutir política, está sempre bem antenado, saiba que a gente tem muita discussão para te oferecer. Sua companhia lá vai ser muito bem-vinda, a gente te espera. Você está ouvindo Ponto Poder Contexto, com Wagner Mendes. Estamos de volta com o Ponto Poder Contexto aqui na Verdinha FM 92.5 e nas plataformas de áudio. Receberemos agora o repórter do Ponto Poder, Igor Cavalcante. Olá, Igor. Olá, Wagner, todo mundo que nos acompanha. É um prazer estar aqui novamente. Vamos falar aí de muito bastidor, né, da política cearense. Pois é, como eu prometi aí no bloco anterior, a gente vai falar hoje da oposição aqui do estado do Ceará, o movimento ali do PL. O André Fernandes já tinha falado aí há algumas semanas que o PL não ia abrir mão de jeito nenhum das candidaturas aí ao governo do estado e também ao Senado. Mas aí agora mais recente o Carmelo Neto, deputado estadual e presidente estadual do partido aqui no Ceará, disse que pode sim haver negociação, que a prioridade do partido é o Senado e que poderá ali haver essa negociação com a União Brasil ou com o PDT, né? Aí tem os nomes ali do Capitão Wagner e do Roberto Cláudio, que está aí conversando com todo mundo, tentando unir a oposição em torno do nome dele para a candidatura a governador. Igor, em meio a essa declaração aí do Carmelo, isso acaba sendo, como é que você avalia aí, uma divergência interna ou novo rumo nas estratégias aí do partido, né, do grupo? Esses desencontros no PL, até mesmo dentro da ala bolsonarista aqui no Ceará, não é algo inédito, assim. Nos últimos tempos e os últimos movimentos políticos sempre foram de ter esses desencontros, esses bate-cabeças, assim. Então, dentro do grupo bolsonarista, há pessoas com visões bem diferentes, né? A gente sempre vê o Carmelo com esse diálogo bem mais fácil, bem mais tranquilo mesmo, até com a base. Claro que ele se mantém ali na oposição, é uma oposição bem fiel ao bolsonarismo, bem o perfil bolsonarista, né? Mas na Assembleia, na atuação dele mesmo na Assembleia, a gente vê ele articulando, conversando com outros deputados, que é uma postura bem diferente da adotada pelo André Fernandes, por exemplo, que mesmo quando era da Assembleia, ele tinha esse tom mais radical mesmo, mais de distanciamento, de uma coisa de não ter nenhum tipo de articulação com outros deputados, com outras alas, assim, um jeito de fazer política muito diferente. Então acho que nesse episódio, até mesmo ali, logo depois da eleição, a gente viu um pouco disso ficando mais claro, né? No caso da eleição, o André Fernandes saiu muito fortalecido, ele acabou aí chegando ao segundo turno de uma certa forma ali no começo bem desacreditado, porque estava enfrentando ali muitas máquinas, a máquina do governo do estado, da presidência, a máquina da prefeitura, e ele acabou aí chegando no segundo turno de uma forma muito firme, né? Ele chegou, rendeu aí um segundo turno, um dos segundos turnos mais acirrados nos últimos 10 anos. Então, claro que ele é uma voz aí muito forte, e o presidente, né, do PL aqui no Ceará, o Carmelo Neto, precisa realmente
ouvi-lo, né? Mas ouvir o André Fernandes é muito essa postura de, olha, a gente vai aqui sozinhos, livres, sem conversar com ninguém, vai ser o nosso grupo bolsonarista. Já o Carmelo parece não ter muito essa disposição, né? A gente tinha já falado aqui, inclusive no podcast, que o Capitão Wagner e o Roberto Cláudio estavam tendo esses encontros, chegaram a convidar o André Fernandes e ele não foi para esses encontros, e o Carmelo faz esse primeiro movimento aí, pelo menos encontrando com o Roberto Cláudio, né? Inclusive o Roberto Cláudio, em entrevista ao colunista aqui de política do Diário do Nordeste, o Inácio Aguiar, ele disse que a oposição estará unida, né? Ele minimizou aí essas divergências na época que teve aqueles encontros, né? No comecinho do ano agora. Eu cheguei a conversar também com o Capitão Wagner e ele foi muito cauteloso e firme em dizer que a oposição estará unida e que eles têm disposição de negociar, de articular aí um posicionamento tanto deles, né? Tanto desse grupo do Roberto Cláudio, do Capitão Wagner, quanto também do grupo do PL, né, que inclui aí o Carmelo e o André Fernandes. É a gente esperar, né, como é que vai ser possível ter essa articulação, porque a grande dúvida que fica é muito porque o André Fernandes bateu o pé nas eleições de 2024, dizendo, olha, nós vamos ter chapa, eu vou ser o candidato, vai ser uma chapa aqui muito bolsonarista, e ele conseguiu um feito muito significativo, né? Então, quando ele olha para frente, né, para as eleições de 2026, e ele tenta manter essa mesma postura, claro que todo mundo fica ali olhando de outra forma, né? É importante só a gente lembrar que eleição estadual, eleição geral, é bem diferente de uma eleição municipal. Pois é, Igor, você falou aí da entrevista do Roberto Cláudio ao Inácio. É difícil, né, a gente, ele claro que é um tom otimista que ele dá, de que a oposição vai estar unida, mas é difícil uma pessoa falar pela oposição, né, sendo que no próprio PDT, que é o partido do Roberto Cláudio, há uma dificuldade de se posicionar depois do processo eleitoral do ano passado. É um partido que ainda tenta ali se organizar, não sabe se junta de vez com a oposição, não sabe se é base do governador, como é que está ali, é base do prefeito Evandro na Câmara, mas faz oposição ao governador na Assembleia. É uma coisa meio esquisita ainda, o PDT ainda precisa se organizar, e aí ele não consegue falar pela oposição, né? Ele não consegue falar pelo próprio partido direito, vai falar pela oposição. E o outro ponto aqui, é claro que a fala do André Fernandes ela é muito importante, né? Mas vamos lembrar que o André Fernandes ele é presidente municipal, presidente do PL de Fortaleza. Quem é presidente do PL Ceará é o Carmelo Neto. Então aí, para tomar decisões, né, isso está mais na mão do Carmelo do que do próprio André Fernandes, por conta ali da articulação, do controle do partido, que quem tem é o deputado estadual, né? Tem uma outra questão que aí é mais resolvida de fato no âmbito nacional, e eu acho que essa postura dos dirigentes locais, no caso mesmo do Capitão, do Roberto Cláudio, de outros partidos, de manter uma certa cautela, eu acho que acaba sendo a mais acertada, porque a gente está num momento em que os partidos estão negociando muito a questão de federação, de fusão, e isso é algo que é decidido essencialmente no âmbito nacional. Esses dirigentes nacionais, eles olham, claro, para os estados, mas é uma decisão que às vezes, quando você coloca na balança, um estado acaba podendo ser, entre aspas, ali sacrificado, as articulações que estão sendo feitas, em prol de um benefício maior nacional. E no caso de federação ou mesmo de fusão, o partido, as direções locais, elas passam a se submeter às decisões nacionais. Então, recentemente a gente inclusive noticiou sobre isso, no caso do União Brasil e do PP, né? Aqui no estado do Ceará, o PP faz parte da base e o União Brasil é um dos grupos aí que reúne a oposição. Então, se tiver essa União Brasil passa a comandar essa federação, né, entre os dois partidos. E aí, como é que fica a situação do PP? Essa negociação ela vai prosperar? A gente tem um caso também do Podemos, que tem comandado por uma liderança da base, mas tem integrantes da oposição, tem o PSDB que também está nessa negociação de fusão junto com Solidariedade, então esses três partidos, o próprio PDT do Roberto Cláudio, do Ciro, há conversa sobre a possibilidade de uma federação aí que envolveria também o PSB. Então assim, a gente está
num período muito antecipado assim, das eleições, e essas articulações locais, claro que elas têm que existir, elas precisam existir, é natural que elas existam, mas é preciso ver com muita cautela, assim, porque esse desenho eleitoral ele pode mudar muito do ponto de vista nacional. Então, quem está em um partido pode sair tanto por divergências locais quanto divergências maiores nacionais. E, de fato, assim, você falar que a oposição vai estar unida é complicado mesmo, assim, principalmente vindo, por exemplo, de um Roberto Cláudio, que nas eleições de 2022, né, havia ali uma certa certeza de que iria ser o candidato do governo, que teria apoio de todo mundo, que seria eleito, e no fim foi muito diferente do que aconteceu na realidade. Então, de fato, a cautela é a palavra-chave nesse momento. Igor, virando aqui, continuando aqui na oposição, mas falando de PDT, eu queria que você comentasse rapidamente aqui sobre o fator Ciro Gomes, né? Ele teve uma reunião agora em Brasília com aliados pedetistas em âmbito nacional, e aí houve uma movimentação aí, será que estão reunindo o Ciro para tentar fazê-lo candidato novamente a presidente no ano que vem, como é que vai ser? E aí o André Figueiredo deu uma declaração de que ele não está querendo, mas também não descarta nada, né? Uma coisa que é muito constante, assim, é sempre que esses seguidores, os aliados, né, os eleitores do Ciro sempre estão querendo que ele se candidate à presidência, né? Algo constante aí se a gente for pegar na história do Brasil nos últimos anos, né, nas últimas décadas. Ao mesmo tempo, sempre tem essa questão do candidato, dizer, não vou ser candidato, enfim. No caso do Ciro, ele reforçou muito essa postura, e o Ciro, inclusive, é uma pessoa que sempre falava, né, que ser candidato, disputar a eleição, disputou já 3 vezes a presidência. É um nome aí muito, muito forte, mas os últimos resultados eleitorais, né, como ele mesmo fala e admite, foram bem, assim, foi realmente uma mancha, né, na carreira dele. Então, aqui no Ceará, ele não venceu nas últimas eleições que ele disputou a presidência. Nacionalmente, ele teve um resultado, assim, até para o que era esperado, né, de uma figura dele, da figura que ele representa, foi um resultado bem inexpressivo, assim. Então, é um nome que foi decaindo muito, assim. No caso, uma das forças dele era justamente o Ceará, né, era a vitrine principal dele. E até isso, hoje, ele não tem mais, né? Ele virou uma oposição aqui no Ceará. A força que ele tinha do PDT aqui no estado, que era se não o estado em que o PDT era mais forte, era um dos estados em que o PDT era mais forte, e acabou que isso também foi perdido. O partido rachou, muita gente saiu, tem gente que hoje está no partido e não concorda com as coisas dele, tem gente que acabou saindo logo de cara, o próprio irmão dele, que era um principal articulador aí local, eles estão rompidos, assim, não tem nem perspectiva de que voltem a ter qualquer relação política, ele mesmo disse que não quer. Então, assim, é uma radicalização que ele adotou tanto local quanto nacional, que inviabiliza muita coisa. Uma dessas coisas, como ele próprio diz, é a candidatura à presidência, né? Mas nesse encontro que aconteceu na última semana, né, nessa semana, na terça-feira, ele esteve com a bancada de deputados federais, né, lá reunido em Brasília, e alguns nomes do PDT aqui do Ceará. O caso do André Figueiredo, que lidera aí o partido nacionalmente, o caso do Leônidas Cristino e do Mauro Filho, aí sempre um fiel escudeiro, né, desse grupo do PDT, o grupo do Ciro. Mas, enfim, são muitas incógnitas, né, no caso do PDT principalmente, porque o partido ele rachou, muita gente saiu, o partido continuou e ainda está rachado, né? A gente tem essa divisão aqui em Fortaleza, com gente que é base e gente que é oposição, a nível estadual também, e nacional a gente tem o Ciro aí, que sempre que pode, ele faz duras críticas, uma dura oposição ao governo federal, mas o presidente de fato, né, do partido, que atualmente está licenciado, o Carlos Lupe, é ministro do governo Lula. Então são muitas coisas que não fazem muito sentido e que não batem muito de uma forma muito explicável, assim, justificável, né? Exatamente. E continuando aqui no PDT, Igor, a gente teve aí o ex-prefeito José Sarto, ele deixou a prefeitura, passou um tempo aí, vamos dizer assim, off, né, das redes, mas já voltou, tem feito aí críticas quase que diárias
ao prefeito Evandro Leitão, a gestão dele, mas aí precisou se defender agora nessa semana, porque o relator, né, das contas do então prefeito Sarto, ele recomendou aí a desaprovação dessas contas, lembrando que o Tribunal de Contas do Estado ele analisa e faz recomendações, e quem aprova ou desaprova, de fato ali é o parlamento. Agora, Igor, claro que essa recomendação da relatoria ela vai ser analisada pelo pleno do TCE, e aí ainda vai haver uma decisão, mas a recomendação pela desaprovação já é uma notícia muito desagradável para o ex-prefeito, que vinha se defendendo ali na questão do ordenamento de despesas, do orçamento, da execução de obras públicas. Agora ele vai ali estava tentando atirar contra o prefeito Evandro nas redes sociais, mas ele precisou ali se defender, né, nessas últimas semanas, de um assunto que ainda vai reverberar aí pelas próximas semanas, né? Exatamente. Esse início, né, de julgamento aí começa a andar. É importante a gente ressaltar que acontece com atraso de 3 anos, né? Essas contas são de 2021. A ideia é que cada conta, né, ela seja julgada já no ano seguinte, mas no caso em Fortaleza, né, pelo tamanho da cidade, a dificuldade que se tem para julgar contas tão complexas, isso acaba atrasando lá no Tribunal de Contas. E aí, no caso, essas contas analisadas agora são de 2021. E é curioso até a gente comentar sobre isso, porque nesse retorno do Sarto às redes sociais, ao Instagram, ele inclusive tinha recentemente comemorado, porque as contas dele na época da Assembleia, quando ele era presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, foram aprovadas no Tribunal de Contas. Então, ele foi para as redes comemorar. E agora, claro, temos o outro lado, né? Começou aí o julgamento e o relator dessas contas de 2021, o Edilberto Pontes, ele votou aí, indicou pela desaprovação. E são 3 pontos principais, Wagner, que ele destaca, né, nesse relatório. O primeiro é essa questão de execução de programas de governo. O Tribunal de Contas fez uma análise do orçamento aplicado nos programas de governo. Foram avaliados ao todo 91 programas e foi identificado desse volume total que 37 tiveram execução baixa ou nula. E desses 37, 20 não tiveram execução nenhuma. Não foi feito nada de orçamento, não foi aplicado nada do orçamento para esses programas. Claro que todo esse processo segue o regramento jurídico e o Sarto teve a oportunidade de se explicar para o Tribunal de Contas. Ele disse que o orçamento ele é autorizativo, né? Não é algo que fica ali determinado. Outra coisa que ele pontuou é que a partir de 2023 a Prefeitura passou a mapear esses programas que não estavam com execução acelerada, e pontuou também a questão da Covid-19, que teria atrapalhado, segundo ele, toda essa execução. Outros 2 pontos é a questão de crédito adicional, que o Tribunal de Contas apontou que a Prefeitura abriu quase 703 milhões de reais em créditos adicionais, alegando excesso de arrecadação. Mas o TCE não conseguiu identificar e, segundo ele, a Prefeitura não enviou o cálculo desse excesso. O Sarto diz que isso é uma tecnia que foi enviado sim, mas o Tribunal de Contas manteve a sua posição de indicar pela desaprovação de contas. E o último ponto é a questão da Previdência, né? O tribunal apontou que a gestão do ex-prefeito Sarto não enviou a contribuição previdenciária dos funcionários, né, dos servidores públicos. Eles apontam que era cerca de 116, quase 117 milhões, e o repasse da prefeitura foi de 112,3 milhões. Então, há uma divergência bem significativa aí. O Sarto diz que pagou, mas de fato o relator Edilberto Pontes disse que ficou com esse voto, né, esse indicativo aí de desaprovação. Além dele, a Soraya Vitor, também conselheira, votou seguindo o relator. A Patrícia Saboia pediu vistas. Então, o caso, essa análise está parada, né, para essa avaliação mais extensa. O último ponto é que a Onélia Santana se declarou suspeita e agora faltam 2 votar, além da Patrícia Saboia, o Valdomiro Távora e o Holden Queiroz, caso haja um empate, o presidente vota. Todo esse relatório será enviado para a Câmara e a Câmara, no fim, vota pela aprovação
ou desaprovação. O Sarto comentou sobre isso, diz que sempre teve uma trajetória pública pautada pela transparência, legalidade e bem-estar, e ressaltou que o julgamento está só começando e esses pontos alegados pelo tribunal são extremamente técnicos, né? Então ele defendeu aí que haja cautela e diz que ia aguardar a análise para comentar sobre qualquer decisão do tribunal. Então é isso, a gente vai acompanhar, a gente sabe que é um julgamento técnico, mas também político, porque quem conclui de fato o julgamento é a Câmara Municipal, e hoje a Câmara Municipal é governista, né, é aliada aí do prefeito Evandro Leitão. Vamos aguardar e ver quando essas contas chegarem lá, o que é que vai acontecer. Igor, obrigado aí pela participação de hoje, até semana que vem. Até mais, um prazer, valeu. É o seguinte, a gente vai para um intervalo agora. Na volta a gente vai falar sobre a notícia da semana, né? Que o ex-presidente Jair Bolsonaro virou réu no Supremo Tribunal Federal sobre toda aquela articulação golpista que a gente viu no começo do ano. Voltamos já. Olá, eu sou Jéssica Welma e venho te fazer um convite para acompanhar a live do Ponto Poder todas as quintas-feiras no YouTube do Diário do Nordeste. Você que gosta de discutir política, está sempre bem antenado, saiba que a gente tem muita discussão para te oferecer. Sua companhia lá vai ser muito bem-vinda, a gente te espera. Você está ouvindo Ponto Poder Contexto com Wagner Mendes. Estamos de volta com o Ponto Poder Contexto aqui na Verdinha FM 92.5 e nas plataformas de áudio. Vamos receber agora o repórter Marcos Moreira. Seja bem-vindo, Marcos. Olá, Wagner. Olá a todos que nos acompanham. Uma honra. Marcos, estreando aqui no Ponto Poder Contexto, nosso novo repórter de política. Seja muito bem-vindo. O Marcos que vocês vão ouvir aqui nos próximos programas, mas também lá no Diário do Nordeste, né, Marcos? É isso mesmo. Uma honra fazendo minha estreia aqui. Espero contribuir. Marcos, essa semana aí teve foi marcado aí, né, pelo julgamento, vamos dizer assim, dos processos aí do ex-presidente Jair Bolsonaro. Na verdade é uma análise inicial, porque o julgamento ainda vai ocorrer mais na frente, mas o ex-presidente acabou virando réu, ele e alguns aliados, né, o que é que o Supremo decidiu, o que é que o Supremo entendeu, né, dessas acusações preliminares. Isso mesmo, Wagner. Um importante momento aí para a nossa conjuntura política na verdade, o STF aceitou a denúncia da PGR, né, sobre a tentativa de golpe de Estado que investiga desde 2022, né? Na verdade, essa decisão vem da primeira turma, que é formada pelos ministros Alexandre de Moraes, que ele é o relator do caso, com Flávio Dino, Luiz Fux, Carmen Lúcia e Cristiano Zanin. Juntos, eles decidiram em 2 dias sobre a denúncia da PGR, né, que julga primeiramente aí a materialidade dessa denúncia, dos casos citados na denúncia da PGR. No caso, no primeiro dia, que foi na terça-feira, eles rejeitaram todos os pedidos da defesa, que tentavam aí, em resumo, eles tentavam barrar esse inquérito, né, fazer que ele acabasse de forma prematura, mas os ministros rejeitaram todos esses recursos, né, um deles era para tirar da primeira turma, também pediu o impedimento do próprio Alexandre de Moraes e de Zanin e Dino, que são ministros indicados pelo Lula, e o STF, essa primeira turma, rejeitou todos esses recursos no primeiro dia. No segundo dia, eles já aceitaram a denúncia de forma unânime, né? Os ministros todos votaram para aceitar essa denúncia, tornando Bolsonaro e 7 aliados como réus. Então, ou seja, a partir de agora, eles oficialmente passam a responder um processo penal e que podem levar às penas de prisão. Então, esse é o caminho dessa denúncia que acabou de ser aceita e agora vai para um julgamento mais na frente, né? É importante dizer que esse caminho de aceitar a denúncia tem Bolsonaro como a ponte, mas outros 7 aliados que são chamados o núcleo crucial
do golpe, né? Da tentativa de golpe. Então esse também é uma sinalização do STF de acelerar essa investigação, acelerar esse julgamento, porque ele desmembrou os denunciados, que são 34, mas denunciou em núcleos para acelerar esse julgamento, né? Lembrando que, embora o Jair Bolsonaro não seja mais presidente, mas o STF pegou para si a questão da denúncia e da investigação por conta, ele era presidente da República, então quem tem foro privilegiado, presidentes, deputados, senadores, enfim, acabam sendo investigados, né, e julgados pelo Supremo Tribunal Federal. Como o Marcos bem explicou, o STF acatou a denúncia, então a partir do momento em que a denúncia é acatada, o investigado ele vira réu e passa a responder judicialmente as acusações. Agora, Marcos, quais os crimes aí o Bolsonaro, o ex-presidente Bolsonaro é acusado e que foi materialmente analisado aí pelo STF? Uhum. A denúncia da PGR parte de 5 crimes, né? Vou citar aqui nominalmente: tentativa de golpe de Estado é o primeiro, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, organização criminosa armada, dano qualificado e o 5º, que é deterioração de patrimônio tombado, né? Esses foram os 5 crimes que a denúncia ofereceu, a PGR ofereceu através dessa denúncia, e que a primeira turma julgou a materialidade. Então eles, para se ter uma ideia, somados esses crimes, eles podem render aí até 28 anos de prisão, uma sentença que pode ao máximo chegar a isso. Há pessoas que falam que pode chegar a 43 anos, mas hoje os especialistas trabalham com esse número de 28 anos de prisão. Vale lembrar também que alguns dos que formam esse núcleo crucial, além de Bolsonaro, o general Braga Neto, né, o próprio Augusto Heleno, e também tem um cearense na lista, que é o Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa, que é o cearense que também foi denunciado e hoje réu. Como é que vai ter esse julgamento, Marcos? De que maneira ele vai ser feito? O processo agora, ele foi oficializado, né, através da viabilização da denúncia. Então agora ele vai para uma fase de instrução processual, ou seja, vão ser colhidas as provas e depoimentos de testemunhas, toda essa fase que o processo vai ganhar corpo, né? Que até agora, como nós temos explicado, ele aceitou a denúncia da PGR e agora o julgamento ele vai se debruçar sobre os fatos. Então esse processo ele caminha para isso, colher provas, colher depoimentos, e depois o julgamento será marcado. Vale lembrar que ele não tem data ainda definida, mas como a gente tem citado aqui também, pela celeridade do processo, a tendência é que ele fique para setembro e outubro. Já pensando aí... Este ano ainda? Este ano ainda. Uhum. Porque é justamente uma tentativa de que o processo ele não impregne a disputa de 2026, que é a disputa majoritária presidencial. Então, a tendência é essa. Essa também tem sido um caminho apontado para como o ministro Alexandre de Moraes tem desmembrado essas ações, formando núcleos e julgando isso de forma desmembrada para acelerar esse processo. Também vale lembrar que o ministro Alexandre tem um histórico de despachos mais rápidos, não costuma pedir vistas, né? Tem tudo isso, então há um caminho que indica que ainda este ano nós teremos uma decisão sobre este caso. É claro que essa questão toda, né, vai ser julgada, investigada com os mínimos detalhes, e que o ex-presidente Bolsonaro vai ter as oportunidades de se defender, né? Ele diz que é inocente, que não teve relação alguma com esse movimento, né? Inclusive do dia 8 de janeiro, de ações, né, de movimentos, inclusive ainda em dezembro, né, uhum. da questão de tentar evitar que o então presidente eleito Lula fosse empossado, né, para o dia 1º. Então houve ali diversos movimentos que o Supremo Tribunal Federal vai investigar, e é claro, apesar dessa tentativa, desse movimento aí para que o julgamento ele seja acelerado e que aconteça aí antes do processo eleitoral,
mas se você analisar o movimento político, isso já contaminou o processo, né? Já há uma tentativa ali de repetir o que aconteceu com o Lula em 2018, que ele não poderia ser candidato, mas do discurso da manutenção da candidatura, o discurso da perseguição política. A diferença é que o Lula conseguiu anular ali as sentenças, né, mais na frente, conseguiu ser candidato em 2022. Não se sabe qual que vai ser o futuro desse julgamento, se o Bolsonaro de fato vai ser condenado ou não, mas o roteiro político, né, da defesa, enfim, dos discursos ali, é algo que a gente pode remeter a 2018 também. Agora, Marcos, você falou aí da possibilidade de prisão, né, desse período. Quais as consequências e repercussões aí desse julgamento? A gente está falando aqui que se você for conversar com o próprio Bolsonaro ou com aliados, não existe o plano B, o plano A, o B e o C, Bolsonaro, candidato no ano que vem. Quais são as repercussões que isso pode ter para o Bolsonaro e para o grupo dele também? Pois é importante a gente partir dessa ideia que o Bolsonaro já está inelegível, né, por uma decisão do TSE em 2023, aí tudo por conta de abuso de poder político, e ele foi julgado e o TSE já o condenou à inelegibilidade. A questão agora é que o Bolsonaro, além de inelegível, ele pode sofrer penas como a própria prisão e outras sanções administrativas políticas. É esse o desdobramento que a gente tem que ver. O Bolsonaro tem ressaltado muito essa questão de que ele jogou sempre dentro das 4 linhas, não fez nada de errado, nem foi chamado para tal, inclusive rechaçando qualquer possibilidade dessa ata chamada ata do golpe, né? O Bolsonaro, no próprio dia, na quarta-feira, que foi após a decisão, ele deu uma coletiva de imprensa que, ao mesmo tempo que ele negou, ele também dobrou a aposta, né? Ele, além de ele ressaltar, se colocar como esse plano A, B e C, né, ele também fez questão de atacar mais uma vez o próprio julgamento e a própria decisão do ministro, no caso que o principal alvo, o Alexandre de Moraes. Ele inclusive fez uma comparação com o Brasil e a Argentina, que ele diz em relação a que, no caso dele, o juiz já tem uma decisão e já está tudo encaminhado para que ele seja condenado. Inclusive, até os 28 anos de prisão, ele costuma dizer isso, né? Que isso já está determinado. Mas resta saber como é que vai ser o andamento desse processo, que os ministros têm destacado toda essa questão de que ele vai ter direito à ampla defesa e o processo vai seguir normalmente. O que a gente vai ter que acompanhar de todos esses processos é como o Bolsonaro vai lidar com essas repercussões, podendo até ser preso, né? E como lidar sendo a principal liderança da direita, mas podendo ficar fora do jogo. É esse o desdobramento que a gente vai ter que acompanhar para ver como o Bolsonaro vai lidar com isso. Algumas pessoas da ala política direita se preocuparam com esse discurso dele, né? Que ele dobrou a aposta, reforçou as críticas e está reforçando realmente o embate com o ministro Alexandre de Moraes. Resta saber como é que ele vai lidar daqui para frente com as consequências e a própria pena que ele pode receber. Tá aí, tudo indica que entre setembro e outubro até o final do ano, né? Teremos aí um desdobramento, né, Marcos? Com certeza. Marcos, muito obrigado aí pelas informações, né? A gente vai ver o Marcos aí também nas próximas semanas aqui no Ponto Poder Contexto, mas ele estará também lá no Diário do Nordeste, com reportagens e também na programação da Verdinha. É isso aí, agradeço demais o convite, estou à disposição, um abraço a todos. Pessoal, quem quiser mandar aí sugestões, né, avaliações sobre o programa, vocês podem mandar aí no WhatsApp da Verdinha, no DDD 85 988 87 1306. Você pode mandar aí sugestões, fazer comentários sobre o Ponto Poder Contexto. Lembrando que você pode compartilhar o nosso programa através das plataformas de áudio como Spotify, Deezer e Google Podcast. É só pesquisar lá na aba Ponto Poder. Apresentação e produção Wagner Mendes, áudio e sonoplastia Kleber Galvão, apoio técnico Samuel Macedo. Até o próximo sábado.
Você ouviu Ponto Poder Contexto com Wagner